Que na liturgia de hoje, nós possamos descer do trono do nosso orgulho. Que possamos reconhecer Jesus não como um intruso que vem roubar a nossa liberdade, mas como o verdadeiro herdeiro e senhor de tudo o que somos e temos. Devolva a Deus o que é de Deus, e a sua vida terá sentido e paz. A inveja marca a história humana com morte e violência, a ponto de o próprio semelhante ser feito escravo. Jesus, o Filho de Deus, crucificado por tramas injustas, vem libertar os oprimidos e fazer que todos sejam verdadeiros irmãos. Segunda semana da Quaresma, sexta-feira. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Ruben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos.
Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja convosco. O Evangelho de hoje nos conta uma história que, infelizmente, parece o enredo de um jornal dos nossos dias. Fala de ganância, de traição e de violência. Jesus nos fala de um proprietário que preparou uma vinha com todo o carinho do mundo. Fez cerca, construiu torre, preparou tudo e entregou nas mãos de alguns trabalhadores. Mas esses trabalhadores cometeram um erro fatal. Eles esqueceram que eram apenas empregados e começaram a agir como donos. Quando o verdadeiro dono mandou buscar os frutos, eles espancaram e mataram os mensageiros. E no cúmulo da cegueira, mataram o próprio filho do dono, achando que assim ficariam com a herança. Meu irmão, antes de apontarmos o dedo para a maldade desses vinhateiros, nós precisamos ter a coragem de olhar para o espelho da nossa própria alma. A vinha de que Jesus fala é a nossa vida. É a sua família, é o seu trabalho, é a sua saúde, é o tempo que você tem nesta terra. Tudo isso foi Deus quem plantou, cercou de cuidados e entregou nas suas mãos para você administrar. Mas quantas vezes, minha irmã, nós agimos exatamente como esses vinhateiros maus? Nós tomamos posse da nossa vida de tal maneira que não deixamos mais Deus entrar. Nós dizemos: o dinheiro é meu, o corpo é meu, o tempo é meu, eu faço o que eu quiser. E quando Deus nos manda mensageiros, que pode ser um conselho de uma pessoa querida, um aperto no coração, ou uma pregação como esta, pedindo os frutos do amor e da justiça, nós os expulsamos. Nós ignoramos a voz de Deus, porque ela atrapalha os nossos planos egoístas. E o que mais impressiona nesta parábola é a paciência de Deus. O dono da vinha não manda um exército logo de cara. Ele manda mais empregados. E, por fim, ele manda o seu bem mais precioso, o seu filho. Ao meu filho eles vão respeitar, pensou o dono. Mas nós sabemos o que o mundo fez com Jesus na cruz. A pedra angular foi rejeitada. Minha irmã, meu irmão, o recado de Jesus hoje é um chamado urgente à conversão. O reino de Deus será entregue a quem produz frutos. A vida que você vive não é sua, é um empréstimo de Deus. E um dia, o tempo da colheita vai chegar. O que você vai entregar nas mãos do Senhor? Frutos de bondade, de perdão, de partilha e de paz? Ou as mãos vazias de quem viveu apenas para si mesmo? Que hoje nós possamos descer do trono do nosso orgulho, que possamos reconhecer Jesus não como um intruso que vem roubar a nossa liberdade, mas como o verdadeiro herdeiro e senhor de tudo o que somos e temos. Devolva a Deus o que é de Deus, e a sua vida terá sentido e paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.